Bom dia a todos, vocês que vieram num dia chuvoso, praticamente difícil, né? Queria então apresentar a vocês mais uma atividade do grupo de pesquisa Subalternos Populares da Antiguidade. Hoje nós temos aqui o professor Aurelice Zopon, que é doutor pela Universidade Autônoma e a Complutense de Madrid, e que está fazendo um pós-doutorado na Unifesp, com um tema que ele vai tratar com vocês hoje aqui, e com bolsa da FAPESP também. Quer dizer, o tema as estátuas antigas no mundo islâmico. Eu vou passar a palavra para o professor e depois nós temos um espaço para conversar depois da apresentação, trocar ideias, um espaço importante de debate. Obrigado. Obrigado pelo convite, porque é uma oportunidade bem boa, né, para compartilhar o projeto com vocês, que vocês possam pensar sobre ele, né, e achar o que vocês acham, né, e vocês trocam comigo essas ideias que sempre são tão boas, né, são tão úteis para melhorar, né, e fazer um trabalho como bem profundo mesmo, né, que eu quero. Então, agradecido pelo convite, né? Eu queria apresentar hoje meu projeto, né, para vocês, fazer como uma retrospectiva mais ou menos historiográfica e apresentar o projeto e por que eu estou fazendo esse projeto, porque acho que é interessante, né? Então, podemos começar com que as estátuas antigas têm sido estudadas em detalhes, por exemplo, a policromia, a sua função na sociedade, cidades antigas, o fim da escultura antiga, inclusive a formação das coleções de estátuas e antiguidades por historiografia da arqueologia, né? O que, porém, não tem recebido atenção suficiente é o destino e a recepção das mesmas no período islâmico, medieval e contemporâneo. Pretendo, nesta contribuição, reconsiderar esta lacuna na investigação e buscar conhecer os papéis que tiveram as estátuas no Al-Ándalus. Recentemente, a cultura antiga parece estar no centro de muitos debates historiográficos sobre a recepção da antiguidade, a destruição e a tolerância para com a imagem figurativa das sociedades islâmicas, especialmente depois das ações cometidas pelo Daesh em Palmira e Mossul, né, por exemplo, onde as estátuas foram alguns dos principais objetivos a destruir pelos terroristas. A minha contribuição tem como fim deconstruir o discurso atual dos terroristas sobre as estátuas antigas, ou os ídolos, ou asnam, que é o termo que eles empregam, né, para falar dessas estátuas antigas, ídolos, sinalando as suas bases historiográficas, para depois me centrar em um caso específico, a recepção das estátuas no Al-Ándalus, o período de dominação islâmica na Península Ibérica, pesquisando a partir dos casos documentados nas fontes árabes escritas em arqueologia. Então, eu dividi a minha intervenção em 4 apartados. Um primeiro apartado, onde eu vou analisar esses discursos em torno das estátuas. Um segundo apartado, onde eu vou apresentar o projeto mesmo. E depois aí eu vou ficar desenvolvendo um pouquinho mais essas ideias, tá? Então, deixemos aí primeiro. Em torno aos discursos, a antiguidade constitui um elemento essencial no debate sobre a construção da identidade europeia. Mas, curiosamente, o mundo islâmico sempre foi excluído dessa mesma concepção. A ideia tradicional e comumente assumida é que o mundo islâmico nunca mostrou qualquer interesse pela antiguidade, mas apenas ignorância ou rejeição. A origem dessa ideia se encontra nas obras que os viajantes e arqueólogos europeus dos séculos XVIII e XIX escreveram para justificar o saque e a pilhagem de antiguidades e seu traslado aos grandes museus e bibliotecas ocidentais. Falava, por exemplo, estou citando, na Europa as antiguidades estariam seguras. Na Europa, sim, elas seriam valorizadas e reconhecidas. Tal ideia foi expressada, por exemplo, por Theodor Mommsen, quando se referiu ao Islã como o destruidor do helenismo. E a mesma ideia é ressaltada por imagens do tipo arqueólogos europeus, por exemplo,
Sir Austin Henry Layard em Nínive, né? Onde eles descobrem, organizam e salvam antiguidades sepultadas sobre a terra, né? Os habitantes locais seguem suas ordens de maneira disciplinada e obediente, e eles ficam incrédulos, né, cada vez que uma estátua aparece. São diferentes imagens que aparecem na obra de Henry Layard, né, sobre as escavações em Nínive. Os locais pensavam que Layard quase possuía poderes mágicos, né, porque ele conseguia ler as inscrições antigas e ele conseguia achar esses vestígios, essas ruínas. Mas a imagem, o que ele fala dos locais, é que os habitantes locais só concebem as ruínas para um uso imediato e destrutivo. Por exemplo, um sarcófago servindo para lavar os pratos, é uma imagem que transmitem essas fontes. O outro lado da realidade, o lado dos locais, nunca é mostrado. O discurso dos locais, seus vínculos com essas ruínas, a história de saques e de destruições protagonizadas e auspiciadas a partir do Ocidente, compõem um aspecto que nunca é citado. Hoje em dia, as destruições de Daesh em Síria e em Iraque são para muitos boa prova dessa rejeição das sociedades islâmicas pela antiguidade. Pela primeira vez, estas imagens de destruição têm percorrido todo o mundo e têm provocado toda uma onda de reações que tem posto o foco da atenção no passado e no que cada um de nós fazemos com ele. Gostaria então de problematizar este tema. Acho que o discurso dos terroristas é mais complexo e tem que ser o ponto de partida para uma análise mais profundo sobre o papel das estátuas clássicas nas sociedades islâmicas medievais e contemporâneas. E eu vou trabalhar a partir de aqui um vídeo, né, que acho que já não está mais na internet, né, mas é um vídeo das destruições de estátuas no Museu do Mossul, que foi publicado em março de 2015. Nesse vídeo tem como duas partes, né, que eu analiso e vou trazer para vocês. Uma primeira parte onde um desses terroristas apresenta as antiguidades que vão ser destruídas, né, e aí ele fala uma parte, né, e aí depois tem uma segunda parte do vídeo que é uma destruição sistemática. Ninguém fala só com uma música no fundo, né, mas é uma destruição ralentizada mesmo, com diferentes coisas para destruir as estátuas lá no museu, né? Então, o que eu acho interessante é ver o que eles estão falando nessas duas partes do vídeo, né? Na primeira, esse personagem, esse terrorista que fala, apresentando as ruínas, né? Ele fala: muçulmanos, estas ruínas por detrás de mim são ídolos e estátuas que adoravam os povos antigos. Eles não adoravam Allah. Os assírios, acádios e outros povos tinham deuses para a guerra, a agricultura ou a chuva, e ofereciam ilhas sacrifícios. Quando Abraão foi a Meca, destruiu os ídolos, e quando Mahoma foi a Meca, destruiu os ídolos que a gente estava adorando. Ele nos ordenou derrubar e destruir os ídolos, e os companheiros do profeta fizeram isso também em cada país conquistado. E depois, essa música que está no fundo, que faz parte dessa destruição massiva das estátuas, fala: destruir o Estado dos cruzados, destruir os ídolos, essas estátuas, destruir as mentiras dos americanos. Os ídolos pertencem ao inferno. Estas estátuas e ídolos não existiam no tempo de Mahoma e seus companheiros, sino que os malvados adoradores, os arqueólogos, em verdade está falando, as extraíram da terra. Então esse vídeo, esse discurso, foi publicado no dia 6 de março de 2015 nas redes sociais e recolhe, como eu falei, essa destruição sistemática das peças do Museu do Mossul. Muitas das peças destruídas não são, porém, originais, sino cópias em gesso. Ademais, destruíram as estátuas e gravaram o vídeo só quando já tinham espoliado o museu e tinham tirado aquelas peças que por encarrego ou por demanda lhes interessava vender. Não só se trata de uma destruição sistemática, portanto, nem sequer destroem só as coisas clássicas, nem sequer temos critérios claros a respeito de que destruir e por que razões.
Estamos também equivocados, eu acho, né, se pensamos que as razões para destruir as estátuas e as antiguidades são unicamente de tipo religioso, né, como eles falam. Eu acho que a política e as identidades têm muito que ver nas atuações desses grupos islâmicos, agora e também no mundo medieval. Por um lado, muitas antiguidades e monumentos pré-islâmicos em Síria e em Iraque contam com fortes vínculos com o passado ditatorial e colonial da região. Né? Cidades como Palmira têm sido forjadas por e para ocidentais desde o mesmo momento que foram descobertas pelos arqueólogos europeus. Por exemplo, né, o Tetrapilon, e aí eu faço a conexão, esse é um slide, né, do vídeo de Daesh, onde ele está fazendo essa relação com o descobrimento dessas antiguidades lá em Nínive, né, as mesmas que eles vão destruir agora. Por exemplo, o Tetrapilon, lá destruído pelo Daesh em março de 2017, era em realidade uma reconstrução do século XX. Só uma coluna desse Tetrapilon era original. Por sua vez, a população local que vivia na cidade de Palmira, desde a época medieval, foi deslocada em prol do turismo. A imagem mostra a cidade de Palmira, que é Tagmor em árabe, em Síria, e as proximidades do Templo de Bel, ocupado pela população local a princípios do século XX. O Templo de Bel foi destruído também pelo Daesh. Os locais têm ficado então completamente esquecidos, suas antiguidades espoliadas e trasladadas aos museus europeus e os discursos sobre seu passado e a sua memória desprezados. Os monumentos destruídos pelo Daesh eram um símbolo político e identitário, mas não deles, né, sino dos europeus, e como tal eram um obstáculo para a construção de um discurso religioso, político e identitário dos terroristas em Síria e em Iraque. Por um outro lado, Daesh tem um discurso também sobre o passado, que tergiversa e reescreve a história para poder figurar nela como o único protagonista. O objetivo dos terroristas é não só a destruição de ruínas antigas, mas também tem como objetivo a destruição das próprias memórias e tradições da população local em conexão com as ruínas e as estátuas. Em realidade, a região de Síria e de Iraque oferece né, uma realidade cultural muito mais plural e heterogênea do que a gente acha, né? Também lá na época medieval. É isso o que o Daesh quer ver desaparecer. É por isso que os terroristas criaram um próprio sistema onde a população local era forçada a expoliar e entregar aos terroristas as antiguidades que eles acharam, como forma de se sustentar e sobreviver. Assim, Daesh obrigava os locais a destruir as próprias memórias e identidades para vender as antiguidades no mercado ilegal. Então, temos também como uma história interessante que mostra, na minha opinião, como a questão das estátuas no mundo islâmico tem que ver mais, às vezes, com identidade cultural e política e não tanto com uma religião islâmica. Na Istambul dos sultães otomanos, Thomas Rowe, embaixador inglês ante a Sublime Porta entre os anos 1621 e 1628, estava interessado em conseguir uns relevos figurados únicos, os que ocupavam a porta-aura da antiga Constantinopla. Naquela época, a recuperação da antiguidade estava em mãos de colecionistas e antiquários, a maioria europeus, interessados em fazer-se com as peças extraordinárias com as que ampliar seus gabinetes de maravilhas. O Duque de Buckingham era um deles, e Thomas More se encargava de lhe prover com novas aquisições, né? Nas suas cartas ao Duque, Thomas Rowe dá conta das dificuldades à hora de conseguir fazer né, com os relevos da porta-áurea. Tratava-se de um conjunto de 12 painéis que representavam os trabalhos de Hércules e que fazia parte de um programa escultórico decorativo mais amplo, do qual, a começo do século XVII, já só restavam esses relevos. Thomas Rowe descreve e interpreta os vestígios que ficam e adverte ao Duque as dificuldades. Ele não poderia extrair os relevos da muralha devido à altura a que se encontravam e à magnitude das peças.
A única opção que se lhe ocorreu, né, foi corromper alguns clérigos, citando, corromper alguns clérigos para que recusassem os relevos, aludindo que eram contrários à sua lei. E, baixo essa pretensão, os tomar e levar a um lugar privado. Parece que Thomas Rowe não conseguiu persuadir a nenhuma alfaquia, nenhum clérigo, de modo que recorreu só ao suborno do tesoureiro do sultão otomano, ao que combinou e lhe pagaram uma suma de dinheiro bem importante. No entanto, quando se disponia a retirar os relevos, os soldados e a população local começaram a se amotinar indignados, alegando que seus relevos estavam encantados, eram mágicos, e se se retiravam, provocariam alguma catástrofe na cidade. Rowe teve então que fugir e os relevos permaneceram naquele lugar. Posteriormente, já no século XVIII, e sem que saibamos muito bem as circunstâncias, já não ficavam mais esses restos, né? Então, eu acho que a notícia resulta interessante por vários motivos. Em primeiro lugar, contribui a pôr em dúvida a afirmação tradicional de que só os europeus estavam interessados em recuperar e conservar o passado clássico, enquanto os locais só mostravam o desinteresse e rejeição para ele. Em segundo lugar, a tentativa de Thomas Rowe de fazer-se com os relevos, alegando que eram contrários à lei islâmica, demonstra ser uma interpretação propriamente europeia, e não tanto ortodoxa no sentido da religião islâmica. Em realidade, o Islã não é uma religião iconoclasta, sino anicônica. A proibição refere-se unicamente à representação de Deus, e o rigor ou a tolerância com que se aplica essas normas mudaram segundo seja a época ou a região na que nos encontremos. Finalmente, em terceiro lugar, a notícia de Thomas Rowe dá conta de uma particular consideração desses relevos e estátuas por parte da população local, que conviviam com essas ruínas fazia tempo. As imagens estavam encantadas, como eles falam, de tal modo que qualquer coisa que lhes sucedesse a esses relevos teria sua contrapartida e consequências negativas para a cidade. As estátuas e relevos antigos tinham uma função destacada no presente da cidade, como parte e construção da sociedade e da sua identidade cultural. E que, porém, que não seja aquele tipo de percepção das ruínas habitual para nós, podia, essa percepção mais acadêmica, mais científica, mais ocidental, inclusive branca e capitalista, isso também é uma forma singular de percepção e recepção da antiguidade e das estátuas que merecem a nossa atenção. Os exemplos de estudo são múltiplos. A presença de estátuas, relevos ou inscrições antigas nas cidades islâmicas é um aspecto destacado, mas ainda muito desconhecido e pouco estudado. Um exemplo seria a cidade de Konya, em Turquia, onde conservamos um gravado do viajante francês do século XIX, de Laborde. E um outro exemplo é Al-Ándalus, né, onde a gente pode fazer pesquisa. Quando vemos o estado em que se encontraram os sarcófagos de Medina Sara, como vocês conseguem ver aí na imagem, já não dá mais para concluir de maneira precipitada que destruíram as antiguidades sem nenhum miramento, sem nenhuma consideração. A destruição aqui obedece a um contexto particular, uma crise política, com violência, saqueio e espólio. O palácio de Medina Sara foi destruído e expoliado, como também foi o que aconteceu com as estátuas e sarcófagos antigos. Porém, neste caso se trata de um conjunto de sarcófagos figurados e estátuas que resulta extraordinário por a sua quantidade e qualidade. Estou falando que são como mais de 25 sarcófagos figurados, só figurados, depois tem um monte mais também não figurado e tem estátuas também, né? Então, são peças únicas, como vocês conseguem apreciar, né? Que foram achadas, selecionadas, alojadas e reutilizadas de acordo a um plano e um propósito que tiveram uma função também para com a sociedade andaluza. A gente não pode esquecer dessa outra parte. Então, vou começar agora a me centrar no projeto mesmo, de por que pesquisar Al-Ándalus e o que a gente pode encontrar lá de interessante. À vista das coisas vistas até agora, né, é evidente que o mundo islâmico tem sido excluído dos estudos da recepção da antiguidade
apesar do facto de que as fontes escritas e materiais revelam um processo de recepção bem mais complexo do que pensávamos, particularmente Al-Ándalus é um cenário único para analisar esta recepção. Trata-se de um momento próximo ainda à antiguidade, na que as ruínas e vestígios, entre elas as estátuas clássicas, fizeram parte da conformação de uma sociedade islâmica a partir da conquista da península no ano 711. Eu trouxe aqui uma cronologia bem básica dos primeiros séculos da presença muçulmana lá na Península Ibérica, com 3 períodos básicos, né? Um período de mocemires enviados pelo califa Umíada lá do Damasco, né? Que chega até o ano 756. Depois uma própria dinastia Omeia, né? Que deixa Damasco, chega lá até a Península Ibérica e funda um emirato independente, né, que chega até o ano 929, e aí esse último emir se proclama primeiro califa de Al-Ándalus e começa como uma parte, o período de esplendor da dinastia Omíada lá na Península Ibérica, que é o califato Omeia de Córdoba, né, que chega até o ano 1031. Eu vou me centrar nessa parte da história da península, da dominação muçulmana na Península Ibérica. Tá? Então, a gente pode começar desde o começo, desde esse ano 711. Né? O que aconteceu com as últimas estátuas de Espanha, quando os conquistadores chegaram no ano 711? Aquelas estátuas que sobreviveram ao triunfo do cristianismo, aos fornos de cal e à passagem dos séculos. Definitivamente, elas não foram destruídas nem ignoradas. Considerando todas as antiguidades mencionadas pelos autores muçulmanos, as estátuas são os vestígios que despertaram mais interesse e atenção. Tradicionalmente, essas referências eram comumente negligenciadas pelos acadêmicos e pelos pesquisadores como não confiáveis, né? Argumentando seus componentes fantásticos, sua cronologia tardia e sua proveniência, sua origem oriental. Além disso, até agora a arqueologia não parecia coincidir com as fontes escritas. No entanto, pesquisas arqueológicas recentemente têm documentado alguns exemplos já mencionados nas fontes árabes, e uma cuidadosa revisão dessas referências árabes também mostrou que a maioria das notícias das referências árabes vem realmente de autores locais, andalucios, e de obras históricas escritas nos séculos X e XI. Né? Isso é importante. Esse é um mapa onde eu coloquei as representações, bem pela parte das fontes escritas, bem pela parte da arqueologia, né? Onde a gente pode falar de estátuas, inclusive de esculturas zoomórficas também. Né? Por exemplo, em vermelho eu coloquei as estátuas masculinas ou femininas aí no mapa. Em verde são aquelas estátuas que estão localizadas nos banheiros públicos, né? Nos hammams. E na terceira, color amarelo, são aquelas imagens zoomórficas. Né? Então eu vou apresentar para vocês alguns desses exemplos de estátuas. O primeiro que eu vou apresentar para vocês é o ídolo de Cádiz. O ídolo de Cádiz, que é o Sanam Cádiz, de novo essa palavra, esse termo que os terroristas de Daesh utilizam, né? Sanam, ídolo, que tem uma conotação mesmo de estátua vinculada a um paganismo, a uma religião antiga que não é o Islã. Né? O ídolo de Cádiz é um monumento pré-islâmico mais bem descrito e que atraiu mais a atenção em Al-Ándalus. Apesar de não ter nenhuma evidência arqueológica dele, foi, sem dúvida, um verdadeiro monumento em uma estátua. Vários argumentos apoiam essa ideia. O mais relevante é, claro, a longa lista de autores que se referem a ele e a coincidência nas suas descrições. O ídolo de Cádiz teria sido um edifício de 3 ou 4 degraus, conformando uma estrutura piramidal com uma estátua no topo. A imagem de um homem barbudo, usando sandálias, cinto e roupas reunidos no peito, com uma mão
e com a mão esquerda mostrando, ou apontando, né, para um lugar, e na mão direita um objeto identificado pelos autores árabes como um livro, uma tableta ou uma chave. Né? De acordo com as fontes mais antigas, tratadas no século X, a imagem representava ao próprio construtor do monumento, Hércules, né? E tinha certos poderes mágicos ou talismânicos relacionados com a sabedoria ancestral. Diz-se também que o ídolo protegia Al-Ándalus de vários inimigos, a ponto de que qualquer dano na estátua teria consequências terríveis também para o domínio muçulmano na Península Ibérica. Assim, cada conflito que aconteceu em Al-Ándalus teve uma relação com a estátua. Um primeiro intento de destruição parece ter conexão com o começo da fitna, isso é, da guerra civil, que aconteceu lá em Al-Ándalus a finais do século IX. A caída desse objeto que eu falei, desse livro, dessa chave que tinha a estátua na mão, né, provocaria a caída do Califato de Córdoba no ano 1031. E finalmente a destruição do ídolo, finais do século XII, pelo militar almohade, né, irresponsável, ignorante, provoca a conquista de Córdoba pelos cristãos. Esse é o primeiro exemplo. Né? O segundo exemplo, por exemplo, neste caso, né, a estátua de Sagunto. Os autores árabes também mencionaram uma estátua localizada em um portão da fortaleza da antiga cidade de Sagunto. Uma estátua de um homem que, ainda que inanimado, parecia falar. Representaria também a um conquistador da península que teria observado o passo dos diferentes povos e reis que dominaram a região, dando conselhos e advertências às pessoas. Este poema, que vocês conseguem ler, eu não vou ler, né? Mas o poema que eu coloquei aí reúne vários topoi, né? Por exemplo, a passagem do tempo, a estátua que ganha vida e fala, são ideias que a gente poderia achar que são fantásticas e que, portanto, estão falando de um poema que é uma recriação, mas não fala de uma estátua real, né? Todos esses topos podem fazer-nos duvidar da existência real da estátua, pois corresponde com uma escultura, mas, sin embargo, corresponde com uma escultura de um jovem vestido com bula e com gesto de adlocutio, que talvez por isso dá essa sensação de falar, né? Que data da época Júlio-Cláudia e que está preservada hoje no Museu Arqueológico de Sagunto. Essa estátua foi originalmente colocada sobre o portão do ídolo, o portão de Mahoma, como era conhecido o portão na fortaleza de Sagunto, que dava acesso à Praça da Armas, onde ficava uma estátua que de fato o pintor de Felipe II, Van Vingarde, desenhou em 1563, confirmando que a estátua é realmente aquela preservada no museu. Né? Então, é um exemplo onde a gente pode combinar fontes escritas com fontes arqueológicas, né, para dar mais sentido na pesquisa. A estátua de Itálica, um outro exemplo. Né? A estátua de Itálica, os autores árabes apontam também a descoberta arqueológica de uma estátua feminina em Itálica, mais tarde colocada em um hammam, em um banheiro público em Sevilha, por volta de meados do século XI. Aí a notícia fala, no distrito de Itálica se encontrou a escultura de uma muchacha em mármore, levando um ninho, e como se fosse uma serpiente que se dirige hacia ele. No se ha oído entre as narrações, akhbar, aí uma referência às notícias antigas, às referências antigas e modernas sobre descobrimentos arqueológicos. Né? No se ha oído entre las narraciones ni se ha visto entre los restos arqueológicos una escultura más singular que esta. Se la puso en uno de los baños públicos, en uno de los hammams, ¿no? Y toda la gente quedaba prendada de ella. Prendada tiene un sentido de namoro, de ficar apaixonado pela estátua. ¿No? A referência então a uma estátua para a qual todos se apaixonam lembra imediatamente o mito de Pigmalión. ¿No? Poderia ser apenas um topos literário também. No entanto, as referências árabes são extremamente detalhadas na descrição e totalmente confiáveis, como já consideraram todos os estudiosos que estudaram a estátua. Né?
que acham que é uma estátua romana real, representando talvez Vênus com Cupido, Telos ou talvez Dianúteres, né? Talvez pudesse ser uma imagem de Isis mesmo, já que a descrição corresponde com a iconografia da deusa, e além disso, a gente sabe, né, que havia um saquelum de Isis lá em Itálica, datado no reinado de Adriano, e localizado a um lado do teatro romano, onde temos evidência de espólio de pilhagem durante os séculos X e XI, lá em Alhambra, né, justamente no momento em que a descoberta da estátua teve lugar. Mais exemplos, por exemplo, a Dama de Córdoba. Mais referências nas fontes árabes mencionam uma estátua feminina localizada no portão, na porta principal, a porta da ponte, na capital da Al-Ándalus, Córdoba. Uma notícia narra alguns eventos correspondentes na segunda metade do século IX. Os omíadas, os emires omíadas estavam passando por sérias dificuldades naquele momento. Uma série de rebeliões questionou a autoridade deles e a continuidade em Al-Ándalus. Um desses rebeldes, Umar ben Hafsun, veio ameaçar a capital omíada e um dos cavaleiros dele ousara chegar até o ponte e atirou a lança dele contra a estátua. A anedota parece ser elaborada, né, e não descreveria um evento real, mas curiosamente a notícia identifica a estátua com a própria cidade de Córdoba e com os omíadas, e a notícia apropria-se da estátua para recriar o evento como um símbolo da ameaça sofrida pelos omíadas, né? Uma outra referência a essa mesma estátua identifica a imagem do guardião da estátua, da guardiana e da dama Sáhiba de Córdoba, né? Essa notícia fala que neste ano, que corresponde ao 1006, né, se produjo uma conjunção, uma união dos 7 planetas em Leo, que logo chegou a Espica, que é Virgo, a constelação de Virgo. E esse Virgo é a senhora de Córdoba. E aí utiliza o termo Sáhiba, né, que é interessante, da qual os sábios antigos colocaram sua imagem sobre a porta da alquibla de sua cidade, que é a porta del puente, y dijeron que en ella se produjo el dominio de Saturno e indicó la ruina del Estado. A notícia tem muito que ver com astrologia, com conexões astrológicas em relação com essa estátua, que falam que é uma representação de Virgo, que é a imagem que está na estátua de Córdoba sobre a ponte de Córdoba, né? Então a notícia parece estar reunindo aqui uma opinião, a opinião, né, que despertou essa conjunção de planetas entre os astrólogos de Córdoba. A influência de Saturno foi considerada desastrosa, negativa, né? E foi interpretada como o fim do califato e a eclosão de uma nova guerra civil ou fitna. A relação é que o Saturno tem mais preponderância nessa conjunção de planetas e, portanto, desplaça a importância do signo de Virgo, que é o símbolo que representa a Córdoba. Portanto, aí Córdoba vai ter dificuldades, vai acontecer alguma coisa negativa para a cidade de Córdoba, que é o fim do califato de Córdoba, né? O autor também torna aos sábios antigos como responsáveis pela colocação da imagem lá na ponte. A atribuição pode ser um clichê, pode ser um topos também mais, né? Mas é provável que seja uma estátua romana real reutilizada, como já foi sugerido por vários estudiosos. A imagem de Virgo, né, nos manuscritos islâmicos aparece como uma figura feminina sentada com um objeto na mão ou com as mãos assim, né, colocadas. Portanto, a imagem poderia corresponder com a estátua de Deméter, porque a associação de Virgo sempre tem como espigas de trigo, né, na mão, como algum cereal, alguma coisa na mão. Então poderia ser uma representação de Deméter, de Ceres ou de Cibeles, ou inclusive de Vênus, né? No entanto, eu acho, né, que pode ter sido uma estátua de Tyche, né, porque, já que a iconografia poderia ser facilmente identificada pelos muçulmanos como a imagem de Virgo, e também transmite
a imagem de uma deusa que protege e representa a cidade e a comunidade cívica, que implica o termo que eles usam de sahiba, que implica uma parte de reconhecimento e de proteção mesmo, que coincide, que faz sentido com a imagem de Tiché, né? E um último exemplo é a estátua de Vênus em Medina Sahara. Uma outra estátua colocada na porta da cidade de uma cidade da Al-Ándalus se encontrava em Medina Sahara, uma estátua feminina, segundo as fontes árabes, que o califa Almohade ordenou remover no ano 1190. O texto identifica a estátua com o planeta Vênus e se refere a ela como um talismã. Fala que o califa mandou arrancar a estátua que estava sobre sua porta e foi uma coincidência que soplasse um vento huracanado ao atardecer daquele dia, causando en la tienda de la zaga algún daño y cortando un poco sus cuerdas. Falaron los ignorantes de la plebe de Córdoba que aquello se debía a la estatua de Venus, pues era un talismán para las cosas que se rompían. Llegó esto a conocimiento de Al-Mansur, del califa, y lo tomó por una de las ciencias de la gente antigua de Córdoba y por una de sus imbecilidades y credulidades vituperables. A estátua feminina, então, aparece também em outros relatos do século X, e além disso, provavelmente corresponde com uma estátua real encontrada em Medina Sahara. A cabeça de um retrato feminino do terceiro século, encontrado na fronteira do pátio do pórtico, a porta cerimonial do palácio. Talvez esta estátua tivesse alguns atributos nas suas mãos que poderiam explicar essa identificação com Vênus. As representações islâmicas do planeta Vênus correspondem a uma imagem feminina, como vocês conseguem ver, generalmente sentada, com as pernas cruzadas, usando uma coroa na cabeça, com diferentes roupas e com um instrumento musical em uma das suas mãos. Então, o que a gente pode fazer, que a gente pode conhecer com essa informação, né? Além de confirmar a presença de estátuas clássicas em Al-Ándalus, esses exemplos já mencionados revelam processos de reutilização e reinterpretação em conexão com fontes clássicas, memórias antigas e identidades locais, atendendo também a diferentes funções que essas estátuas tiveram. Inclusive, ainda que algumas notícias sejam esquisitas ou fantásticas, não deixam de otorgar uma função às estátuas. Um outro exemplo, né? A referência sobre uma estátua em La Maya, que é a que eu coloquei lá. Essa estátua, como apontam as fontes árabes, tinha uma particularidade, né? Umas gotas de água caíam da narina direita da estátua. As mulheres tinham que colocar as suas mãos embaixo dessa narina, sim, né? Se a gota de água caísse sobre a mão dela, era prova de que essa mulher era virgem. Mas se não fosse virgem, a gota de água cairia do lado, apesar de todas as tentativas da mulher de colocar a mão para receber, ela não conseguiria mesmo, né? A notícia parece contar com elementos pouco verossímeis, né? Certeza. Mas uma vez mais, a reinterpretação das estátuas pré-islâmicas serve precisamente para superar a relutância a rejeição, né? Que poderia inspirar imagens sempre ligadas à Jahiliya, ao passado pré-islâmico, a imagens que são ídolos pagãos de uma cultura diferente, uma religião diferente que eles não compreendem, né? Mas que, sin embargo, são integradas no presente de Al-Ándalus, reinterpretando-les e concedendo-lhes uma função específica. Além desses casos mais particulares, como esse de La Maya, eu acho que a gente pode achar 3 contextos que podem ser apontados para analisar a função das estátuas como parte da sociedade de Al-Ándalus. Um primeiro exemplo são as estátuas nos banhos, nos hammams, onde eu me pergunto apenas de um gosto estético. A presença das estátuas nos hammams, como em Sevilha, por exemplo, no caso de Itálica, é um aspecto conhecido no mundo islâmico. Em Al-Ándalus, os autores árabes também mencionaram
outras imagens femininas e esculturas zoomórficas colocadas em vários hammams de Sevilha, Córdoba e Jaén. No entanto, as evidências arqueológicas são reduzidas até o meu conhecimento. Só contamos com um exemplo de uma estátua feminina decapitada encontrada em Alhama de Almeria, ao lado de um banho termal e junto com materiais e cerâmicas islâmicas medievais, sem uma cronologia bem clara, né? Que é a estátua que vocês podem ver aí na apresentação. Qual poderia ser a função dessas estátuas nos hammams? As descrições dos autores enfatizam, né? Eles falam muito, como vimos, por exemplo, no caso de Sevilha, do valor estético dessas estátuas. No entanto, pode valer a pena considerar uma outra perspectiva em relação à medicina, à magia e à religião popular. Os hammams são o lugar onde a população ia lá para expulsar e se livrar de demônios e doenças comumente representados por animais e provavelmente identificados com essas imagens zoomórficas mencionadas pelos autores árabes. Enquanto isso, a beleza e a saúde foram recuperadas, sendo essas estátuas femininas a imagem alegórica essa saúde, essa beleza que eles queriam recuperar. Essa reinterpretação de estátuas compartilha algumas raízes comuns com a antiguidade e está bem atestiguada em todo o Mediterrâneo medieval em vários tratados médicos e astrológicos do mundo islâmico. Neste sentido, Al-Busuli, que é um autor tardio, no século XIV, em sua Matali al-Budur, reforça essa hipótese que eu acabei de falar, falando, asseverando que os hammams deveriam conter imagens de alto mérito artístico e grande beleza, representando casais de amantes, jardins, campos de flores, elegantes cavalos galopantes e feras, porque imagens como estas são apropriadas para aumentar as energias do corpo, sejam animais, naturais ou espirituais. Fim da cita. Tá? Um outro contexto são essas estátuas situadas nas portas das cidades. Hoje eu me pergunto, apenas uma proteção mágica? Então, respeito à presença de imagens figurativas nos portões e muros das cidades de Al-Andalus, os exemplos nas fontes árabes são variados, são múltiplos. Né? Por exemplo, em Cúrcuba, que é um topônimo que a gente não identificou ainda, Petina, lá perto da Almeria, Niebla, Écija, Jádiva, são todas cidades antigas. Né? Petina é Ursi, Niebla é Labla, Écija é Astig e Jádiva é Saitares. Em Toledo, inclusive, aí a gente tem uma cabeça feminina de um retrato datado no século II depois de Cristo, que foi reutilizado no marco primitivo do Alcázar islâmico, que é a imagem que vocês podem ver na parte esquerda, que está aqui. As outras duas são imagens que correspondem a uma outra porta, que é a Porta do Sol, lá em Toledo também, com uma parte de um retrato, também romano, e parte de um fragmento de um sarcófago, reutilizadas também na porta de Toledo. A reinterpretação mágica de estátuas e seu papel na proteção de uma cidade, que a gente já viu com esse termo de sáhiba, ou com a própria consideração da estátua de Vênus em Medina Sara como um talismã, né? Está documentada já na antiguidade. A origem dessa reinterpretação islâmica de estátuas clássicas pode ter sido através das comunidades helenizadas de Harran, lá em Iraque, né? Os sabeus. Em conexão, eles tinham uma forte cultura antiga, e a religião deles estava também muito em conexão com a astrologia, com os deuses paganos ainda. Né? E ainda lá era uma tradição viva, no contexto de Iraque. Mas também na própria Península Ibérica, a gente tem algumas notícias que podem falar dessa mesma tradição. Né? Por exemplo, uma crônica, que é a crônica do ano 754, uma crônica latina, que fala da conquista islâmica da Península Ibérica, fala que o rei visigodo, Bamba, ordenou a restauração dos muros de Toledo e colocou estátuas dedicadas aos santos e mártires nas torres, nos
nos portões da cidade de Toledo. Então, as imagens talismânicas no mundo islâmico são definidas por certas características. Um local, uma ubicação específica, uma origem pré-islâmica e, geralmente, basam o poder adotando a imagem daquilo que conjuram ou por correspondência com entidades superiores, um planeta ou uma figura celestial, né? Então, por exemplo, uma imagem de Vênus vai proteger, em conexão com esse planeta, aquela região, aquela cidade que tem uma relação com Vênus. Ou, por exemplo, uma imagem de uma serpente vai proteger de serpentes também. Tá? Esses talismãs protegem uma cidade, uma região, ou mesmo um país, no caso do ídolo de Cádiz. Mas se fossem alterados de alguma forma, o encanto, essa conexão mágica, se dissolve e o talismã perde a sua eficácia. No caso de Vênus, né, que a gente viu, do Vênus de Virgo, né, é provavelmente o exemplo mais claro de status em conexão com uma entidade talismânica e com propriedade, com uma entidade astrológica e com propriedades talismânicas. Mas a gente sabe dessa conexão, né, porque no livro das Cruzes, no livro de las Cruzes, né, que é uma tradução latina tardia de uma obra árabe do século VIII sobre a astrologia, aí a gente encontra uma frase, né, que fala: os grados que são término de Vênus no signo de Virgo são ensenhoreados e apoderados em Córdoba. Então, a cidade de Córdoba, já no século VIII, parece que tem uma relação importante com Vênus e com Virgo. Tá? Além disso, e além de serem reutilizadas e reinterpretadas como talismãs, as estátuas podem ter também desempenhado um papel prominente dentro da comunidade cívica das cidades de Al-Ándalus. O termo senhora, sáhiba ou dama, né, usado para identificar a estátua de Córdoba, evoca o papel desempenhado por Tigeu, que como deusa e personificação de muitas cidades antigas no Mediterrâneo, e sugere uma conexão real e semelhante com a cidade medieval, construída também em memórias e identidades. Claramente, havia uma conexão anexada à estátua, como sugere a reação do povo de Córdoba, né, quando foi ordenada ser removida a estátua de Medina Sahara pelo califa Almohade. Aí o povo de Córdoba teve uma reação também. Então tem como um vínculo aí, né? Uma outra referência sugere essa mesma ideia. Essa outra referência se refere à fundação de uma nova cidade, Petina, no século IX, bem perto de Ursi, a romana Ursi lá em Almeria, né? A fundação foi feita por uns comerciantes norte-africanos que pediram licença, né, para o emir Umíada para fazer essa nova fundação. Então, eles, esqueci de passar algumas slides. Essa imagem das muralhas, dos muros de Toledo, no Códice Albendense, que é uma obra do século IX, né, que dá como essa ideia da importância da representação da cidade, dos muros e das portas da cidade, em conexão com a própria simbologia, representação, personificação da cidade. E, inclusive, poderia explicar um pouco, não, essas imagens que a gente já falou. Isso é uma outra imagem que eu coloquei para dar essa conexão para vocês de a hipótese que eu sugiro, que entre a imagem de Córdoba como uma representação de Chique, né, em conexão com a representação de Vênus, ou em conexão também com a representação de Virgo, porque muitas, tanto na representação iconográfica, quanto na definição que as fontes árabes dão dessa estátua, a gente pode fazer essa comparativa. E agora eu estava aqui nessa outra notícia que fala da fundação de Petina, né, e que esses comerciantes pediram licença para o emir Umíada de Córdoba para construir a cidade, né, e para sua construção, para a construção de Petina, para sua construção e adorno, tomaram como modelo Córdoba. E sobre uma de suas puertas da cidade colocaram uma estátua semejante a la que se encontra em Córdoba sobre a porta do puente. Aqui
a notícia é relevante e interessante, né? E tem vários, essa estátua de Petina, inclusive a estátua de Córdoba, tem vários níveis de significado. Um é claramente decorativo ou estético, né? A construção e adorno para Córdoba e para Petina. Um segundo nível de significado tem um significado, um simbolismo político, eu acho, em referência a Córdoba, a Al-Ándalus e a autoridade dos emires omíadas. E um terceiro nível de significado está ligado, nesse caso, a uma memória e uma identidade local associada à fundação de uma cidade islâmica por uma comunidade na qual a estátua passa a proteger e representar, que no caso de Córdoba, de Petim. Né? Por último, as estátuas em Medina Sahara, que é um caso bem interessante, onde eu me pergunto se são apenas uma coleção de antiguidades. Em relação às estátuas de Medina Sahara, juntamente com os sarcófagos romanos, a gente tem evidência de pelo menos 4 esculturas conservadas em um estado fragmentário também foram destruídas, né? E algumas vezes sem um registro claro de qual foi a localização dessas estátuas. A gente tem um busto sem retrato, datado no século II d.C., um erma representando a Hércules como criança, um fragmento de um retrato masculino que corresponde ao topo da cabeça e a cabeça feminina do século III d.C., que eu mencionei que foi identificada com Vênus nas fontes árabes. Os sarcófagos romanos foram reutilizados como fontes, como jardins, como fontes de água, e colocados, exibidos nas praças e quadras públicas do Palácio de Medina Sahara. No entanto, ainda temos um desconhecimento sobre a função das estátuas nesse contexto, nesse palácio. As fontes árabes falam do valor estético dos sarcófagos e, portanto, as estátuas poderiam ter tido também uma função decorativa e estar expostas também nas próprias praças do palácio. No entanto, essa conclusão geral pode ser insuficiente, já que a coleção aponta a um processo bem organizado de búsqueda de seleção, coleta e reutilização de antiguidades, de acordo a um plano que teria sido muito mais grande, com propósitos estéticos, ideológicos, né? Para os califas omíadas do século X, que vão além de um valor meramente estético, né? Por exemplo, a cabeça feminina identificada com Vênus e a presença de uma estátua de Hércules, conhecida também pelo ídolo de Cádiz, né? Apontam a esse valor mais além do estético, né? Então eu acho que não é só um processo passivo de recepção, uma recuperação ou um revival, né? Mas é um processo ativo de apropriação ou islamização, e não apenas são simples espólia, mas é também um caso notável de antiquarismo e de práticas de pré-musealização, como já apontou, como já falou Wendy Shaw, né? Onde o material reaproveitado geralmente tem objetivos narrativos e didáticos comparáveis para o presente com os museus, né? Só que diferentes nos objetivos, mas que tem essa capacidade narrativa e didática, e que esses objetivos são capazes de durar por vários séculos, como parte da identidade e memória cultural dos habitantes locais, até o ponto de essa população reconhecer esse vínculo, né? Então, as estátuas foram significativas no século X, e o conjunto de imagens em Medina Sahara ofereceu uma certa interpretação para aqueles que as contemplaram, além do valor estético. Eu acho que tinha uma leitura, uma própria reinterpretação para essa população, né? As fontes arábicas são aqui a única fonte, o único modo de apoio para saber qual era essa reinterpretação, né? Eu acho que uma referência sobre outras estátuas pode ser interessante. Neste caso, são várias estátuas de antiguidades egípcias que foram enviadas a Damasco depois da conquista do Egito, para fazer parte da coleção dos califas omíadas e do califa Umar I, do século VIII.
E seu califa Umar, primeiro, costumava, a gente sabe por as fontes, né, costumava mostrar a coleção de antiguidades para seus convidados, refletindo sobre a antiguidade e os significados que essas antiguidades tinham, explicando para os convidados que essas estátuas seriam realmente seres humanos fossilizados em pedra como um castigo divino como um castigo divino ao faraó de Moisés. Essa é a conexão que eles fazem. Então, a referência aponta que essas estátuas carregavam certas histórias, memórias e identidades que eram significativas para o público cultural islâmico, né? Acho que esse caso pode ser levado também para Al-Ándalus. Segundo as fontes árabes, a estátua de Sagunto era supostamente a imagem de um antigo conquistador da Península Ibérica, assim como Hércules teria sido representado no ídolo de Cádiz. Em Niebla, que é um outro exemplo que eu não trouxe aqui, os ídolos, tinha 2 ídolos na porta da cidade, né? E aí a gente sabe os nomes que esses ídolos tinham para a população local, que são Dardilha e Mupica. A escultura antiga ainda era significativa, então, em Al-Ándalus, e, portanto, as estátuas de Medina Sahara deveriam ter sido identificadas de forma semelhante, talvez em relação à própria cultura islâmica, do adab, da literatura islâmica, como talvez arquetipo de boas virtudes, de figuras da história, como modelos e contramodelos que não deveriam ou deveriam ser imitados. Além disso, a própria coleção de Medina Sahara tinha também essa mesma conotação que tinha a coleção de Umar I, do califa de Damasco, porque era uma coleção de antiguidades do califa, que também fala do poder, da própria conquista e da própria apropriação que fez o califa. Bem, coloquei essa imagem, que essa é a distribuição também de parte dos sarcófagos e das estátuas que foram achadas lá em Medina Sahara. A estátua de Vênus, essa cabeça de Vênus que eu mostrei para você, essa representação, essa localização, aí que foi achada essa estátua, essa é a entrada principal do palácio. Aí, por exemplo, foi localizada um outro fragmento, uma outra estátua, também fazendo parte do pátio, né? Mas além disso tem muitas outras representações, estátuas que a gente não conhece a ubicação, porque a cidade foi destruída, depois a chuva, né, chegou os fragmentos, então foram localizados no final, aqui por exemplo, ou aqui, né? Porque Medina Sahara foi construída assim, então com a chuva tudo foi lá embaixo, né? Então a gente acha um monte de escultura, um monte de fragmentos localizados lá, mas a gente não tem como saber onde que estaria. Só em alguns casos a gente consegue saber isso. Tá? Bom, no último ponto que eu gostaria de tratar com vocês aqui é o ponto de tentar ir um pouquinho mais além disso, de falar qual era a função própria das estátuas, como que eu posso entender a função das estátuas em Al-Ándalus. O ponto de virada nessa mudança significativa em relação às estátuas antigas, não tanto como ídolos paganos, como imagens que não tinham um significado, até conformar umas estátuas com um significado para eles, que são talismãs que têm esse significado, parece acontecer na segunda metade do século IX, primeira metade do século X, e coincide, portanto, com o desenvolvimento das cidades, o processo urbano na Al-Ándalus, a crescente importância da astrologia e o interesse novo e singular, né, por conhecer o passado pré-islâmico e aceder às fontes clássicas. A antiguidade faz parte dessas estátuas e é identificada e reconhecida em elas, a antiguidade, né? No caso de Vênus em Córdoba, no caso de Hércules e ídolo de Cádiz, através das fontes clássicas e a lembrança das colunas de Hércules, do templo de Hércules em Cádiz, né? Mas também as estátuas podem ser agentes de transformação para criar novas narrativas que falam da própria história, memória e cultura da comunidade local. O processo de recessão aqui tem um doble sentido, e o papel das estátuas em Al-Ándalus
oferece múltiplas facetas. Um último exemplo mostra precisamente a complexa perspectiva com que as estátuas eram moldeadas em Al-Ándalus. E sim, um outro exemplo é uma estátua em Játiva, que é a imagem que vocês conseguem ver lá. Uma primeira notícia sobre essa estátua é de um viajeiro que alude, que fala dela como um ídolo, de novo, como um sánamo, né? E critica aos habitantes de Játiva pela recepção e hospitalidade que ele teve na cidade quando ele chegou, né? Observando que a cidade ha pospuesto la mezquita com desprecio e se relacionou com o ídolo como a dependência do sujeito com o predicado. O autor o viajeiro alude à imagem, à estátua como um ídolo e critica os habitantes na sua recepção, apontando que a cidade tem como uma espécie de um elo, né, um vínculo popular dos habitantes com a estátua que parece, né, como escandalizar, surpreender ao viajeiro, e ele julga isso como de forma negativa, né? Mas uma outra notícia, um poema sobre essa mesma estátua em Játiva, tem também uma profunda reflexão sobre o passado dessa estátua, né? E essa é a imagem o texto que eu coloquei aí. É um dos vestígios surpreendentes de los romanos. Su firmeza nos muestra a sabedoria de sua ciência. No sé qué idea han querido realizar con ella, pero, sin duda, han querido decirnos que los pueblos deberían sucederse por mucho tiempo después de ella, para así enseñarnos a llamarla ídolo. Del mismo modo que la Lima, única, que no ha fallado en nada en la imitación de su modelo, sino que ha remozado los días y los pueblos. Está falando do processo de criação da estátua, né, da Lima, de como foi criada a própria estátua. Se diria que a estátua é exhortador, cuya duração ha sido tanta que poderia relatar-nos, falar, né, de Ad e de Irán. Considera esta piedra que nos habla. É mais elevada e mais exhortadora que Cus para aquele que compreende. A estátua é claramente reconhecida como uma estátua romana, né? Considerada uma obra de arte e um monumento, e também um vestígio ou testemunha do passado, servindo como uma coleção moralizante do passado, instando a refletir sobre ele, e também como um exemplo e advertência sobre o futuro. Nesse sentido, acho que a reflexão é significativamente moderna e próxima com a nossa percepção também das estátuas. É também considerada um ídolo e, portanto, é uma estátua que tem um componente religioso vinculado à jahiliya, ao paganismo. E a notícia mostra também processos de apropriação e reinterpretação. O autor destaca a ligação com personagens da tradição bíblica e corânica, como Cus Ben Saida, que é mencionado no final, né? Um personagem, uma figura legendária, famoso pela sua sabedoria, né? Na imagem, no texto, fala que a estátua consegue dar mais informação, mais conhecimento que o próprio Cus, né? E também fala de povos míticos, de Ad e de Irã, que são mencionados também no Corão, no Alcorão, né? E que são atribuídos como são artífices, criadores de outras construções míticas e maravilhosas. Então, como as estátuas da coleção do Califa Omar que eu falei, a estátua de Játiva tem uma própria interpretação dentro do contexto cultural e religioso do mundo islâmico. A estátua, então, deixa de ser um ídolo pagano e acaba sendo integrada na ortodoxia e na sociedade islâmica andalusí, e mostra um vívido contraste com as destruções de Daesh, de umas mesmas estátuas que são percebidas de uma forma completamente diferente, em base aos mesmos critérios religiosos do Corão, né, e da Jahiliya. Então, para concluir, podemos afirmar que aquelas estátuas antigas que ainda estavam lá quando os conquistadores muçulmanos chegaram, não foram destruídas nem ignoradas, mas transformadas em elementos e dispositivos nos quais convergem a histórias, memórias e identidades locais. Mais do que apenas ídolos do paganismo, da Jahiliya, as estátuas não eram só belas imagens ou talismãs com conexões astrológicas, eram também memórias, dispositivos esculpidos em pedra. O termo dispositivo que eu
peguei, né, permite pensar as estátuas como parte de um processo mais global vinculado à construção da comunidade. O termo eu tomei dos trabalhos do Foucault, que ele fala de aparatos, é um termo que está sendo recuperado nos estudos de memória cultural e define, né, um elemento que é capaz, que faz parte de um sistema maior e que tem e adquire uma função nele, tem um propósito. Né? As estátuas interatuavam então com a comunidade local, ocupavam um espaço público, enamoravam, falavam, julgavam as pessoas, protegiam e simbolizavam a comunidade local e assistiam e sofriam as consequências dos principais conflitos da Al-Ándalus. As estátuas não estavam só lá, aguardando a ser olhadas e despertar o interesse. O processo de recepção que eu tentado mostrar aqui é mais complexo, é ativo e é dinâmico. As estátuas foram selecionadas de acordo com a sua origem, gênero, atributos, beleza, reutilizadas de acordo com diferentes critérios, localizadas em locais públicos e reinterpretadas diversas vezes de acordo com múltiplas necessidades e funções diversas que possuíam. Elas não parecem ser objeto de uma intolerância religiosa especial, antes foram reconhecidas como testemunhas do passado e capazes de se movimentar entre o passado e o presente, e relaborar ambos períodos para dar um sentido e uma explicação para a comunidade da qual formavam parte. E eu trouxe essa última imagem que eu acho que é um bom resumo também disso. Essa é uma imagem de Homero, né? Aqui fala, Sura é como imagem unidos al Shaykh, que é a imagem de Homero, o poeta, só que ele aparece como muçulmano, né? Ele ha sido completamente apropriado até ser parte indistinguível da cultura islâmica, da própria ortodoxia islâmica. Né? E isso que acontece com as estátuas também. Então, foi isso. Muito obrigado pela sua atenção. Olha, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado pela apresentação, muito instigante, muitas ideias para a gente discutir aqui. Queria primeiro ver se alguém gostaria de fazer perguntas. Alguém gostaria? Enquanto vocês tomam coragem de falar, deixa eu fazer então algumas observações. A primeira eu queria fazer, acho muitíssimo interessante a proposta de pensar estátuas antigas no mundo islâmico, porque como você disse, há uma resistência a pensar a recepção da antiguidade no mundo islâmico. Então, isso cria uma barreira que, como nós vemos, ela não é tão intransponível assim. No caso, eu estudo o norte da África, eu observo que há mesmo uma verdadeira fronteira que se estabelece ali entre a África romana, ou mesmo vândala bizantina, e após a conquista árabe. E essa fronteira, muitas vezes, ela é fruto de uma fronteira disciplinar mais do que uma fronteira real. Então, o fato de haver uma especialidade entre os que estudam a antiguidade e os que estudam o mundo árabe, após a conquista, acaba se reificando a fronteira como se ela fosse na própria história. Só mais recentemente nós temos tido trabalhos de pessoas que procuram ultrapassar essa fronteira, e esses estudos mostram que, mais do que a gente imaginava, não há uma ruptura tão drástica assim, entre esses mundos. Né? Há pontos de continuidade, há pontos de... mais que continuidade, né? No caso está falando de reinterpretações, mas de qualquer modo é interessante ver que essas fronteiras não são às vezes tão sólidas quando nós imaginamos. Falando desse diálogo, uma coisa que me chama a atenção como alguém que está do outro lado da fronteira, ou seja, na antiguidade tardia, problemas que você observa para o período após 711, eles se colocaram também já na antiguidade tardia. Né? O que fazer com as estátuas num contexto cristão?
e as respostas aí eram múltiplas. Não há apenas uma resistência a essas estátuas, como se elas fossem também vestígios do paganismo, como sendo repositórios dos demônios. Se existe essa interpretação, ela não é única, e mesmo quando há ataques a estátuas, eles têm um contexto muito específico, às vezes, que resulta. Eu mesmo estudei um caso de um ato iconoclasta em Cartago em 401, que uma estátua de Hércules a barba dela foi raspada, né? A barba foi raspada. Fizeram a barba da estátua do Hércules. Mas o contexto é um contexto muito político, porque um grupo de notáveis havia restaurado uma estátua após a proibição do culto pagão. E isso foi interpretado como uma provocação, uma tentativa de querer ir contra a legislação, e um grupo de cristãos vai e ataca, mas ataca só a barba, não destrói a imagem. E isso é tomado como uma sátira a esses, não só ao Deus, que é visto que não tem poder nenhum, mas também aos notáveis que atacaram a estátua. Mas além dessa atitude, há outras possíveis. Há a transposição de estátuas para lugares, dos lugares de culto para lugares como as próprias termas. Um processo de musealização também ocorre na antiguidade tardia. Há autoridades que dizem, ora, essas estátuas, elas não estão mais no lugar de culto, elas foram dessacralizadas, mas elas devem ser preservadas porque elas são parte da nossa herança do passado. Então, a atitude em relação às estátuas, ela também é diversa, mesmo no contexto, que no caso não é o muçulmano, mas é o cristão, e há um discurso contra as estátuas, contra os ídolos também. Não há uma mesma atitude, há atitude diversa em relação ao que fazer com as estátuas. E a terceira observação é, de novo, quando a gente vê só do ponto de vista de quem estuda a antiguidade, há uma tendência a, de fato, pensar apenas no fim das imagens, né? E estudar, ora, o fim do hábito estatuário, quando é que isso acaba, e quando nós partimos ficamos nessa fronteira disciplinar, e o objetivo é apenas ver, ora, desde quando o espaço parou de se produzir imagens, se dedicar a imagens, nós esquecemos isso que você vem estudando. Ou seja, não é só, o importante não é só a construção das imagens, das estátuas, mas também o que se faz com elas, né? E a história da recepção, ela não acaba, o fato de não se produzir mais estátuas da antiguidade, não quer dizer que elas simplesmente viraram cal, né? Foram postas em forno de cal e desapareceram. Muitas sim, mas nem todas. Então, por tudo isso, acho que o seu trabalho é muito instigante, porque, como eu disse, nos permite romper fronteiras disciplinares que são até certo ponto artificiais. Ou seja, 711 não é o fim absoluto, como também não é 694, né? 96, no caso da tomada de Cartago, no norte da África. Há um marco, mas há também pontos de continuidade. Ela nos permite também, ilumina o que os antiguistas fazem, porque nós tendemos a ver apenas o fim, às vezes, né, e não ver as continuidades. E a comparação, eu acho também estimulante, porque vendo um outro contexto que é o que você mostra, ilumina também um pouco como é que nós lidamos com o contexto anterior. Depois dessas observações, só uma pergunta. Eu citei o caso da complexidade da relação das estátuas no século IV e V, após o cristianismo se tornar a religião do Estado. E aí a minha pergunta é para o período que você estuda, porque você enfatizou muito, e aliás, em função do interesse questionar o discurso moderno, iconoclasta moderno do Daesh, que essas atitudes não são necessariamente iconoclastas. No entanto, você mesmo mencionou a respeito do caso da estátua de Córdoba, que toda a desgraça acontecida na cidade foi associada a ataques a essa imagem. Então, você também faz referência a ataques a essas imagens. O que nós podemos saber sobre os contextos de ataques a imagens nesse mundo que você estuda? Obrigado. Eu achei muito interessantes os seus comentários, porque eu já percebi essa fronteira, né, entre os estudos do mundo antigo, mundo medieval. Aí eu sempre não gostei das fronteiras, né? Eu sempre quis
como ir além disso, né? Tentar esticar as coisas, tentar provocar. Então, eu sempre vi que tem muitas coisas que dá para pesquisar. Inclusive, eu sou meu doutorado, tudo tem que ver com o mundo antigo, né? Só que eu faço pesquisa no mundo medieval, e aí pronto, isso me converteu em medievalista, né? Porque eu tenho essa dificuldade mesmo para eu identificar onde que eu estou, né? No mundo antigo, no mundo medieval. Mas, enfim, isso é um problema nosso, né? E tomara que seja resolto, né? Porque a gente pode ganhar muito e descobrir muito, inclusive fazendo essa comparação, tentando ver além do tradicional, das fronteiras linguísticas ou acadêmicas que a gente mesmo se impõe, né? Sobre a conexão com Cartago e tudo isso, lembrei da dinastia dos Fatimias. Aí eu conheço bem pouquinho, mas eles são bem interessantes, né? Os Fatimias são uma dinastia que aparece no começo do século X, lá no norte de África. Eles são xiitas, enquanto os omíadas são sunitas, né? E aí eles fazem como toda um movimento bem importante para eles se proclamar califas, né? Porque eles falavam que eram descendentes diretos do califa do Mahoma, né? Isso era bem forte na época, falar isso. Aí eles também tiveram interesse pela antiguidade. Eles também recuperaram, sei lá, colunas, capitéis, tudo isso. Inclusive tem textos que falam de que um califa Fatimi foi para olhar as ruínas e teve um sono onde sonhou com Aristóteles e que ele restaurou um aqueduto e a água chegou no palácio. Então tem muita relação também com a antiguidade. O que eu tenho que pesquisar, que eu não sei muito bem, é como é a situação com as estátuas lá, que eu careço de informações, porque a pesquisa é bem grande, né? Então, mas seria interessante ver essa parte. Mas o mundo Fatimi é muito importante lá, a recuperação que eles fazem do passado, e além dessa dinastia foi depois para Egito, e daí também tem obras que falam mesmo do século X, XI, que falam mesmo da história pré-islâmica do Egito, dos faraós, em conexão com todas as ruínas e tudo isso. Então é bem interessante essa parte. As estátuas do mundo cristão, que você fala também, esse é um tema bem interessante, como os cristãos se relacionam com as estátuas, que tem muito que ver também com tudo isso. E com a sua pergunta do contexto de em que contextos, como que a gente pode saber quando foram destruídas as estátuas e por que foram destruídas, né? Tem casos de destruições lá tanto nas fontes árabes que falam de destruições, quanto nas fontes arqueológicas, né? Por exemplo, estátuas que eu apresentei aí, essa estátua de Alhama, de Almeria, tem sido decapitada e cortadas as mãos, né? As estátuas, os sarcófagos em Medina Zahara estão todos destruídos mesmo, pero muito destruídos, né? Só que a gente pode saber que muitas dessas destruições aconteceram não tanto por causas religiosas, que certeza que teve alguma, né? Talvez no caso de Alhama pode ser, não sei. Também, né? Porque os almohadas e almorávidas, eles eram bem assim, fundamentalistas. Então, quando eles chegaram na Espanha, fizeram austeros, eles procuravam uma austeridade, né? nas construções. Os almohades são como uma versão mais de minha hora, né? Mais radical, uma reinterpretação radical do Islã em termos de revival, de purismo, né? E aí eles atacaram, mas não dá nem para saber isso. O único caso que a gente pode saber isso é no caso de a estátua de Vênus, onde a gente sabe que o califa Almohade ordenou remover essa estátua, né? Ou no caso do ídolo de Cádiz, onde a gente sabe também que foi um militar Almohade que achava que estava um tesouro lá escondido no ídolo, e ele foi para pegar esse tesouro e ele destruiu o ídolo de Cádiz, né? Mas sempre falam também que tem consequências essas destruições, né?
Então a gente tem registro arqueológico, inclusive bem pouquinho, tem registro nas fontes árabes, só que eu acho que essa parte da parte religiosa das destruições é bem menor. Eu acho isso porque na parte da arqueologia, as destruições em Medina Sahara são destruições bem burras mesmo. São bem, eles destruíram os sarcófagos sem critério, só para ter cal. E a gente sabe isso porque eles destruíram as estátuas, os sarcófagos, mas também os sarcófagos não figurados. Então, a destruição é uma destruição que os arqueólogos sabem que é uma destruição bem bagunçada, né? E que não tem critérios figurativos nessa destruição, né? E por outra parte, as fontes árabes, eu acho que mostram que essa destruição de ídolos e de estátuas mudou mesmo. No sentido de que no começo, na conquista islâmica, a gente tem casos que falam de destruição de ídolos, mesmo como que o militar tem a ordem de destruir um ídolo como uma forma de um touro, né? Mas isso acontece no começo da conquista, no contexto também oriental do movimento iconoclasta lá em Bizâncio, dos edictos e da uma transformação muito profunda no Oriente mesmo, em relação com as imagens e qualquer representação figurada no mundo islâmico. Então, isso acontece nesse contexto. Mas depois, as fontes mesmo vão refletem, né, como essas estátuas, que no começo eram destruídas, e a gente falava que eram ídolos, depois viram parte mesmo da cidade, né? E inclusive que eles têm falado, não sei como falar, inclusive que as fontes falem séculos depois da conquista, a relação com as estátuas muda, e já não é a destruição. As estátuas é como, chegou um militar, e o militar subiu no topo da estátua dos touros para olhar a cidade de Toledo. Então, ele não destrói a estátua, como que a estátua faz parte da paisagem mesmo, do que aconteceu lá, são testigos do que aconteceu lá. Então, acho que eu já me respondi. Você está fazendo muita diferença no microfone, parece que vai baixo. Obrigado. Meu nome é Marcos, obrigado pela fala, eu achei muito interessante. Recentemente eu trabalhei no meu mestrado, eu acabei me deparando também com algumas estátuas e você fez muitas comparações e me surgiu algumas dúvidas, assim, algo que eu observei no trabalho. Eu queria comentar para ver o que você acha disso, o que você observa na sua própria documentação. Eu achei muito interessante quando você fala em reinterpretação, né, em reatribuir um novo significado a uma estátua, de um período diferente. Né? E na documentação eu conheço alguns casos que isso ocorre também e, aliás, é possível ver não só um novo significado sendo atribuído à estátua, mas uma própria modificação da estátua, uma modificação física mesmo. São indícios, né, de que isso pode ter acontecido. E uma delas é justamente em relação a uma aquilo que se acredita ser uma personificação de uma cidade. Muito parecida com o que você mostrou, que tem aquela coroa em forma de uma muralha. Né? Enfim, é uma deusa que eles acham que podiam ser Cibele, que ela poderiam ter um leão, né, no seu pé, e ele foi removido. Né? Então, enfim, no século IV, isso, né, estou falando depois de Cristo, essa estátua, então, datada de um período anterior, talvez do primeiro ou do segundo, teria passado por esse processo de modificação e estava em um contexto doméstico. Sim. Então, alguns arqueólogos entendem isso como uma reapropriação da estátua, certo? Dentro de um outro contexto e uma modificação para ela estar naquele lugar, naquele novo contexto. Enfim, na sua documentação arqueológica, apesar de todos os problemas, ou mesmo textual que você apresenta, né, não se sabe muito bem o contexto, né, é possível observar alguma modificação nesse sentido, física mesmo, na estátua? Né? Como que a gente sabe melhor sobre essa, você fala dessa ressignificação da estátua? É possível ver essa alteração mesmo, em transformar uma estátua em outra? Entendi. E uma última pergunta você fala bastante de estátuas em contextos públicos,
né, espaços públicos. Você conhece casos de contextos domésticos, mesmo que seja por textos? Obrigado. Obrigado. Obrigado pelas perguntas. Tem duas perguntas bem interessantes. Sobre a modificação das estátuas, né? É bem difícil saber isso. É bem difícil. Eu acho que um exemplo interessante para falar disso pode ser o ídolo de Cádiz, porque é um caso que está melhor documentado, né? Ainda que a gente não tenha a estátua, a gente pode mais ou menos entender como era essa estátua, né? Que era um homem barbado com todos os atributos e um objeto na mão, que eles falam que é um livro, uma chave, alguma coisa, né? Não é importante o que, mas é um objeto, né? Aí, com o passo do tempo, as fontes mostram, né, que o objeto caiu. Isso tem uma releitura para eles. Então, a própria mudança da estátua tem o significado de que quando ele deixa cair a chave, né, isso o que provocou a caída do Califato de Córdoba, porque eles achavam que tudo o ídolo representava Al-Ándalus. Então, a cabeça representava Córdoba, por exemplo, o peito representava Toledo. Então, qualquer agressão contra essa parte teria seu reflexo nessa outra parte, essa região, essa cidade, né? Em caso da caída da chave, eles falam que isso aconteceu no mesmo momento em que caiu o Califato de Córdoba, né? Então, a gente pode fazer a releitura contrária, né? Que seja, a estátua cambiou, né? Eles tinham, nossa, tem um objeto, de repente não tem mais esse objeto. Aconteceu alguma coisa, e eles fazem essa reinterpretação a posteriori de um sucesso que tinha acontecido. Pode ser esse é o caso também, né? O que acontece também em outros casos é parecido com esse, é que, por exemplo, eles falam que tinha uma estátua, e essa estátua foi destruída, né? E daí provocou um caos em uma cidade, que nesse caso é como Granada. E nesse caso também a gente pode pensar que não é que a ordem fosse essa, né? Como a estátua tem dano e daí, sino que seguramente a cidade aconteceu alguma coisa com elas e aí eles foram e pegaram um elemento para reinterpretar isso, para dar um sentido ao que tinha acontecido, e aí acharam essa estátua como que faz sentido. Então, acho que pode dar como algumas ajudas aí. E coisas no contexto doméstico, né? Aí é mais difícil, só que pode ser interessante, porque na religião islâmica, o contexto privado da casa dá completa liberdade. Isso é interessante, eu acho, porque de portas para fora, no público, o califa, qualquer pessoa tem que se comportar do modo mais ortodoxo e rigoroso possível. Mas de porta para dentro, você é o rei, pode fazer o que você quiser, só que você não pode falar do que você está fazendo publicamente. Isso tem que ver com tudo, né? E certeza que também pode ter que ver com coisas ou estátuas que estão fora ou do lado da ortodoxia islâmica. Eu não conheço casos de estátuas no contexto doméstico. O que eu conheço são alguns casos, por exemplo, fragmentos de sarcófagos figurados que aparecem na entrada das portas, na parte onde na parte embaixo da porta. Então a ideia é que você entre e você pise a imagem, o qual é relevante também, né? Porque o próprio fragmento tem um desgaste da estátua, no fato de ser pisado, né? E já tem arqueólogos têm dado a interpretação de que por conta da própria representação, é uma representação que se oferece para fazer isso, como uma rejeição mesmo, que conecta um pouco com essa rejeição que a gente estava falando, né? Porque essa representação, se estou lembrando bem, é a representação de um sacrifício, de uma cena com Moisés ou Abraão, alguma coisa assim, eu acho. Então faz sentido para eles fazer isso no contexto doméstico,
mas eu não conheço, além desse caso, não, ou agora mesmo não conheço os casos. Eu ainda tenho mais questões, porque são muito estimulantes as suas imagens. Esses manuscritos que você utiliza são contemporâneos ao período que você trabalha? Não? Não. São posteriores. É porque uma coisa interessante também de observar neles é exatamente essa própria iconografia, porque elas são, as imagens do Hidro de Cálice que você pensou são muito diferentes uma da outra, as coisas são várias que são diferentes, e é claro, eu não sei sequer se quem está fazendo a iluminura, quem está fazendo o desenho, teve diante dos olhos essas imagens, mas elas apontam, exatamente pela distância de uma representação realista, o que é mais marcante nessas estátuas, e talvez isso fosse um indício do que ela representa, né? Porque se você não está fazendo uma representação realista, você está exatamente apontando aquilo que no fundo para você é aquela estátua, né? Ou seja, só os elementos que são mais marcantes daquela estátua. Tem uma outra sequência de imagens que se coloca uma deusa, né? São 3 imagens. Isso é uma representação também do manuscrito. Acho que... É uma outra que parece 3. Isso, essa. Tá. Então são 3 muito diferentes. Aqui você tem como dizer o que seria o original, a estátua, depois 2 leituras da estátua. Isso é um exemplo que daria para pensar como a imagem ela passa a ser vista em períodos posteriores, e aí pensar também a mudança da interpretação da estátua, né? Porque ele está ressaltando não apenas uma descrição, mas o que ela significa. Então por isso a pergunta se era contemporâneo do que você estuda, porque seria mais um indício, a própria iconografia, de como entender como a imagem ela passa a ser relida e interpretada. Que seria tão bom, né, que a gente tivesse essas representações contemporâneas, mas não é assim não. Eu acho que a mais contemporânea de todas é essa representação, que essa é uma representação de Virgo num manuscrito de temática astrológica, que é do século XII, mas a gente tem representações mais antigas, inclusive do século XI e século X, só que chega até lá, não tem mais, né? A maioria são posteriores. Essas, por exemplo, a representação islâmica de um manuscrito, não sei de que século, mas século XV, alguma coisa, XIV, bem mais tardio, né? Do século XIII. Isso é uma outra representação do manuscrito já da história da Espanha, né? Do século XIII também. Mas, assim, a imagem do minarete do norte da África também, né? Daquela região da Tunísia, daquela região do Marrocos também, essa característica dele, né? E também tem pessoas que falam que o ídolo de Cálice poderia ter sido como um faro romano, né? Que daí faria essa reinterpretação. Sei lá, eu acho que era como um monumento mesmo. Mas todos os casos são bem tardios. Por exemplo, essa outra imagem é uma imagem de Vênus, um desenho de Vênus, em um manuscrito persa de Al-Qausini. Al-Qausini é um autor do século XIII. E o manuscrito é bem mais tardio também. Nesse caso, é uma representação de Vênus. E aqui, nessa outra representação, o que eu quis fazer é como uma conexão entre propor, né, as semelhanças na iconografia, né, um pouco por o caminho que estava falando, né, da estátua original de Eutíquides, de Antioquia, a representação, né, com a representação de Vênus em um manuscrito e a representação de Virgo em um outro manuscrito, mas são todos bem tardios. Não sei se tem mais perguntas. Eu queria agradecer seu interesse
a atenção que vocês mostraram foi bem legal. Obrigado, viu? Mais uma vez, só a disponibilidade de vir aqui hoje e apresentar esse projeto tão interessante, que eu desejo sucesso nele, né? Você já tem alguns 2 anos ainda para fazer, né? Então, eu espero que você ainda possa voltar trazendo novidades da sua pesquisa. Agradecer a vocês também por ter vindo aqui de hoje. Nossa próxima atividade agora vai ser só, acho que prevista só em setembro, isso, quando nós vamos ter uma palestra com o Fábio Morales, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, que vai vir nos falar aqui. No mês de agosto, entretanto, eu vou falar no Laboratório de Estudos do Oriente Próximo, vou falar um pouco do que nós fazemos nesse grupo de pesquisas. Então, vocês também estão convidados para isso. Toda a agenda do nosso grupo está na nossa página na internet, que é sppa.ffeles.usp.br, e claro, vocês podem seguir também as nossas páginas nas redes sociais. No mesmo site tem o link para todos esses canais. Então, muito obrigado a vocês e até a próxima.